dia, alunos do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Felipe. Nós vamos dar prosseguimento à correção da semana 2 do PET 3 de História. Antes de mais nada, gostaria de agradecer e indicar aqui no card o canal Super História, que eu uso como referencial teórico para fazer essas aulas. Na verdade, eu uso isso como base mesmo para fazer essas aulas. E na aula de hoje nós vamos ver sobre a civilização muito antiga da Mesopotâmia, que ficava ali onde hoje é o atual Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, e é um pessoal que vai inventar a escrita, vai inventar a roda, vai inventar o direito. Então, assim, esses conceitos eles vão ser estabelecidos na Mesopotâmia a partir de muitos séculos antes de Cristo, muitos milênios antes de Cristo. Então vamos dar prosseguimento aqui à correção da atividade. Primeira atividade tem uma tabuleta de argila, que era a forma como eles escreviam. Eles não tinham tecnologia do papel, da caneta, do lápis ainda. Então o que eles faziam? Pegavam uma tabuleta de argila, e ela meio mole, e iam com uma coisa em forma de cone, igual uma caneta mesmo, pode ser, né, que é uma ponta de cone, e escreviam amassando essa argila. Essa escrita vai ser chamada de escrita cuneiforme, é a resposta de uma atividade aqui. Então, letra A. Quem eram os escribas e qual o seu papel na sociedade da Mesopotâmia? Os escribas eram os que sabiam escrever e fazer registros. Sua principal função era registrar os acordos comerciais. B. Como se chamava a escrita criada pelos sumérios? Escrita cuneiforme, foi como eu falei, era um negócio de argila meio mole e com uma coisa em forma de cone escrevendo sobre essa tabuleta. C. Em relação à imagem, de que maneira os povos mesopotâmicos faziam os registros comerciais? Usavam cunhas para marcar tabuletas de argila, que secavam e se tornavam documentos. D. Você consegue entender o que está escrito na tabuleta? Segunda legenda, que tipo de registro está contido na imagem? Eu não consigo entender o que está escrito na tabuleta, provavelmente vocês também não. E lá, pelo que os historiadores decifraram, está escrito sobre a venda de um escravo e de um edifício. Letra E. Como era feita a escrita na Mesopotâmia? Então, eles utilizavam o objeto em forma de cunha e a argila para escrever. E quando queria que seus registros fossem permanentes, as tabuletas cuneiformes eram colocadas em um forno, ou poderiam ser reaproveitadas quando seus registros não fossem tão importantes que precisariam ser lembrados sempre. Ou seja, poderiam reaproveitar o material. F. Qual a importância para os povos sumérios do registro por meio da escrita? Resposta. Sua organização social e econômica foram aprimoradas com a escrita. Isso resultou, inclusive, no primeiro código de leis pela Babilônia, no caso chamado Hammurabi. Depois tem uma imagem do código de Hammurabi, que é uma pedra também, com escrito, em cima provavelmente está o Hammurabi recebendo as leis do Deus deles, e vem as questões. A. Descreva o que você observa na imagem acima. Uma série de escritos muito bem diferentes do nosso em uma pedra esculpida com o que parece ser o imperador Hammurabi, no período em que as leis foram escritas. B. Você consegue identificar o que está escrito? Por quê? Eu não consigo identificar. É uma linguagem totalmente diferente, com códigos escritos muito diferentes também. C. Por que o código de Hammurabi não foi tão importante para o sucesso do governo de Hammurabi? Porque ali começou o direito, gente. Os cidadãos sabiam o que poderiam ou não fazer e quais as consequências sofridas se o código não fosse observado. Isso gerava mais disciplina e controle na sociedade. D. Qual a importância de um código de leis? Ele traz os direitos e deveres dos cidadãos, coloca limites sociais, aponta os crimes e as punições para os delinquentes. Letra E. Nos dias atuais, qual é o nosso código mais importante de leis? Nós temos a Carta Magna, ou seja, a nossa Constituição de 88, que nos mostra nossos direitos como cidadãos, e temos códigos que mostram punições para crimes, como o Código de Penas Brasileiro, Código de Direito Civil, etc. Temos vários códigos. F. O Código de Hammurabi também ficou conhecido por integrar a lei de Leão, conhecida pela expressão olho por olho, dente por dente. O que quer dizer essa expressão? É uma expressão que visava punir de forma proporcional os crimes praticados.
Se um olho foi ferido, o olho do ofensor também será punido. Se o dente foi danificado, o agressor também terá seu dente danificado. É a punição proporcional. G. Nos dias atuais, as leis funcionam segundo a lei de Italião? Explique. Em geral, não, gente. O sistema jurídico atual é bem mais complexo do que nessa época. Além disso, essas práticas são consideradas cruéis atualmente e a sociedade vive sobre um outro pensamento, o de preservar a dignidade humana. O Estado, nesse nosso caso, procura recuperar o infrator e não apenas se vingar dele. Aí vinha 3. Para além da questão religiosa, os mesopotâmios fizeram grandes inovações na arquitetura e na escultura, adorando o uso de arcos e os baixos-relevos. Pesquisa o nível didático na internet e liste as principais descobertas mesopotâmicas na área listadas abaixo. Aí vem as áreas. Astronomia. Os sumérios elaboraram um calendário muito próximo do nosso, com 360 dias no ano, nosso com 365, ou 366, dependendo do ano bissexto, com base na observação dos astros. Os babilônios catalogaram várias estrelas, registraram o movimento dos planetas e até preveram eclipses. Matemática. Os babilônios criaram um sistema de base 60, tipo dos minutos. Dividiram o ciclo em 360 graus e é desse cálculo deles que vem a nossa divisão da hora de 60 minutos e dos minutos em 60 segundos. Escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme. Com o passar do tempo, os babilônios simplificaram, alteraram e ampliaram os códigos escritos e seus significados, possibilitando a escrita de documentos mais complexos, como o Código de Hammurabi. Após identificar as principais descobertas mesopotâmicas na astronomia, na matemática e na escrita, responda as questões. H. Qual a importância dessas descobertas para os povos mesopotâmicos? Elas ajudaram no desenvolvimento, organização e registro da história desses povos. I. As descobertas feitas pelos mesopotâmicos impactaram apenas a sociedade da época? De que maneira essas descobertas influenciaram outras sociedades? Não, impactaram outras sociedades. As descobertas feitas naquele período serviram de base para o desenvolvimento da ciência e do conhecimento que temos ainda hoje. E J. Quais dessas descobertas ainda são utilizadas nos dias atuais? A escrita hoje é diferente, mas desenvolveu a parte da escrita deles. Nosso calendário é similar ao que eles desenvolveram. Ainda temos a prática de observação do céu como fonte de conhecer o mundo, no caso a astronomia. Temos ainda hoje a divisão do tempo na base 60 segundos, 60 minutos, que é uma herança desses povos. Então, gente, isso encerra a correção de hoje. Mais uma vez eu vou deixar o card aqui do Super História para quem quiser ver o original, onde eu tiro base. Queria agradecer também ao Super História mais uma vez e até mais.